produtos notáveis. Nós conversamos da última vez sobre expressões algébricas e hoje nós vamos falar o que são produtos notáveis. São expressões algébricas que aparecem com muita frequência no cálculo algébrico. São utilizadas no processo de fatoração de polinômios e no processo de simplificação dos mesmos. Os produtos notáveis que vamos estudar são o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos, ok? Para isso, primeiramente, nós iremos falar sobre a área do quadrado e do retângulo. Por quê? Porque para falar de produtos notáveis, nós iremos falar sobre áreas e volumes. Então, a gente tem que estar bem consciente do que é essa área aí, tá bom? Então, nós vamos falar da área do quadrado, calcular, e a do retângulo. Lembrando que um quadrado, ele tem todos os seus lados iguais. Então, vamos imaginar, vou colocar aqui L como o comprimento do seu lado, né? E o retângulo, ele tem a base dele, né? Que eu vou pôr de B, e a altura, que é A. Então, vamos lá. Eu vou calcular o quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Se eu tenho duas coisas multiplicando e elas são iguais, eu tenho ela ao quadrado. Então, eu tenho que a minha área é o lado ao quadrado, independente do tamanho que seja esse lado. Se for em centímetro, em metro, o que for, será o quadrado. Então, vamos dizer aí que esse L aí seja 5, tá? 5 centímetros. Então, eu teria 5 vezes 5. Então, a sua área seria 5 ao quadrado. Então, a área desse quadrado aqui seria 25 centímetros ao quadrado. Deu para entender como é que nós fazemos esse cálculo da área do quadrado? Agora, nós iremos partir para a área do retângulo, que é a base vezes a altura. Porém, nas expressões algébricas, normalmente a gente coloca em ordem alfabética, tá? Então, a área aí vai ficar A vezes B. E é assim que geralmente usamos. Então, a área aí, vamos dizer que o meu A seja 3 e o meu B seja 7. Então, a área do retângulo será 3 vezes 7, 21 centímetros ao quadrado. Então, aí nós já descobrimos, relembramos, na verdade, como fazemos o cálculo do quadrado e do retângulo. Então, podemos passar para os produtos notáveis. Eu vou pegar um quadrado maior, esse quadradão, e vou dividi-lo em dois quadrados menores e dois retângulos iguais. E vou dizer que cada lado aí é A desse quadrado menor e dessa pontinha aí do retângulo de B, ok? Então, cada área desse quadrado maior será A mais B. Então, vamos observar quantas áreas nós temos aqui dentro. Vamos olhar a parte de azul. Se eu fosse calcular a parte azul, eu poderia dizer que eu tenho o A ao quadrado. Se eu for olhar a área lateral aí, eu posso dizer que eu tenho AB, né? A vezes B. Eu posso dizer também que eu tenho um quadradinho de B ao quadrado, porque os lados desse quadradinho aí medem B. Se eles medem B, então seria B ao quadrado. E eu teria um retângulo também na base AB, né? Então, isso aqui, essas 4 imagens que eu estou mostrando a vocês, elas fazem parte de uma imagem única, que é a primeira que eu mostrei. Todas essas aqui estão dentro dessa imagem maior. Então, quando juntamos tudo isso aí, dividimos, desmembramos, nós estamos falando desses produtos notáveis. Então, agora a primeira coisa que nós vamos ver será o quadrado da soma de dois termos. O que seria isso? Eu vou pegar dois termos, A e B, e vou colocar ao quadrado. Por que eu vou usar A e B? Porque anteriormente eu disse que o lado do quadrado era A e B. Então, vamos lá. Vou pegar o mesmo quadrado, ele terá A, B desse lado e B do outro lado. Então, cada lado desse quadrado será A mais B. E eu quero calcular. A mais B vezes A mais B, a área dele ficaria como? Eu teria essa área azul de A ao quadrado, mais AB, mais AB, mais a área do quadradinho menor, B ao quadrado. Se eu colocar tudo isso aqui numa expressãozinha, ficaria como? A ao quadrado, eu teria AB mais AB, mais AB, mais B ao quadrado. Tá certo? Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. O que eu tenho semelhante aqui seria o quê?
repito, né, o que eu fiz aqui? A mais b ao quadrado é igual, eu repito o a ao quadrado, porque não tem outro a ao quadrado. Ah, mas agora eu tenho 2ab, ó, ab mais ab, então eu terei 2ab mais b ao quadrado. Então, isso que eu fiz aqui no finalzinho, esse que apareceu, esse retângulo amarelo aí, isso é um produto notável. A mais b ao quadrado é a mesma coisa que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Tanto faz da direita quanto da esquerda. Se substituirmos valores, serão iguais, ok? Agora, nós iremos passar para o quadrado da diferença de dois termos. Eu terei o mesmo quadrado, porém, eu vou dizer o quê? Eu quero a diferença desses dois termos aqui, ok? Então, teria um lado a menos b e um lado a menos b. Então, o que eu teria aqui? Eu quero o lado a menos o b e o outro lado a menos o b. Ao quadrado ficaria o quê? O quadrado do primeiro, desse maior, menos esses dois retângulos que eu não quero, mais esse quadrado menor. Então, o que eu vou anotar aqui? Eu não quero o lado AB, ok? Então, eu teria o quê? A ao quadrado menos 2AB, AB menos AB, né? Que na verdade são 2ABs, mais B ao quadrado. Então, o que significa A menos B ao quadrado? Significa que eu tenho um A ao quadrado, eu tenho 2AB negativo, que nós não vamos tomar eles, mais B ao quadrado. Então, esse aqui ficaria o resultado do quadrado da diferença de dois termos. Ele fica muito parecido com o anterior, porém com um único sinal de negativo nesse menos 2, porque não iria levar em consideração esse menos 2AB, ok? Então, o que está da direita e o da esquerda são exatamente a mesma coisa, porém, o da direita aqui, né, 2a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, seria a resolução de a menos b ao quadrado. O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho a soma vezes a diferença, que é o mais e o menos. Nós teremos um quadrado aí, e dentro desse quadrado, nesse quadrado terá de lado a e b, e o outro a e b. Nós queremos o a menos o b. Então, esses são os lados desse quadrado. E nós iremos observar essas áreas aí. Tem uma área maior, de a ao quadrado. Teremos a área, menos essa área aí, ó, de baixo, mais a área do retângulo de cima, menos a área do quadrado menor, que é o b ao quadrado. Então, ficou assim. Isso aqui, no final, o que nós teremos? Eu tenho a área do quadrado maior e a do menor. Você fala assim, Kelly, mas como assim? Então, vamos lá, vamos anotar para a gente descobrir. Então, a área do maior menos essa área do AB, mais a área AB, menos B ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Eu só fiz a anotação novamente, né, do produto da soma pela diferença. Vou colocar os termos, o primeiro termo que não tem nada igual a ele para a gente subtrair ou somar. A ao quadrado só tem ele. Agora, o que nós temos iguais aqui, ó? O AB, eu tenho ele positivo e negativo. Então, vamos pensar comigo. Se eu devo 1 e pago 1, eu não tenho dívida nenhuma, zerei. Então, eu posso cortar esses dois termos. O que vai sobrar? Menos B ao quadrado. Então, toda vez que tivermos o produto da soma pela diferença, sempre restará para a gente somente essas duas áreas do quadrado maior menos a do menor, ok? Agora, nós iremos falar sobre o cubo de dois termos. Então, vamos lá. Agora, o cubo ele tem 3 dimensões. A e B é a lateral dele. Então, quando eu falo nesse cubo, ele tem o quadrado de área ao cubo, AB ao quadrado D e B ao cubo. Esse cubo maior, ele é formado por um quadrado azul maior, 3 paralelepípedo retângulo ao quadrado B, 3 AB ao quadrado e 1 cubo de B ao cubo, ok? Então, o que nós vamos querer aqui? A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Isso tudo aqui, esses 4 termos, né, ele compõe esse cubo maior.
Então, se eu tiver dois termos somando e eu elevar ele ao cubo, eu terei esses 4 termos aí, ok? Agora, nós iremos partir para o cubo da diferença. A gente vai partir do mesmo princípio, o mesmo cubo, só que agora nós iremos retirar uma parte dele, ok? Então, ó, o que ficaria aí? A ao cubo menos, nós iremos pegar esse azulzinho aí, ó, a menos b ao quadrado b, menos 3ab ao quadrado b, desculpa, mais os outros retângulos, 3a ao quadrado b, menos o b ao cubo. Então, assim ficaria a representação da diferença do cubo, ok? A diferença e a soma nós utilizamos, porém, nós utilizamos muito mais o quadrado da soma e o quadrado da diferença, mais o produto da soma pela diferença. O cubo é menos utilizado. Utiliza-se, mas é um pouco menos. Então, como eu vou desenvolver isso, né? Cada produto notável. Então, eu vou pegar numericamente, ok? A mais 3 ao quadrado. Significa que eu tenho A mais 3 vezes A mais 3, ok? Multiplicando A vezes A, um por cada, eu terei A ao quadrado. A vezes 3, eu terei 3A. Se eu multiplicar agora 3 vezes A, eu terei também 3A. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Ok? Só estou representando novamente a soma ao quadrado e vou juntar ali em cima os termos que são iguais. Então, eu terei 2 vezes A 3A mais 3 ao quadrado. Então, vamos analisar aqui comigo. Para eu resolver isso aqui, eu utilizei o quadrado do primeiro termo. É uma casinha aqui, ó, tem uma casinha. O quadrado do primeiro termo. Eu peguei o expoente, olha aqui no meiozinho, 2 vezes 3A. Não tenho dois termos 3A? São dois dele. 2 vezes 3A, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Você consegue observar isso? O resultado final, ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6A, 3 ao quadrado, 9. Essa parte aqui do meio, eu coloquei, porque a partir do momento que você vai praticando, você vai fazendo isso automático, você não precisa fazer a primeira parte de cima. Automaticamente, você já vai colocando o resultado, tá certo? Então, você assim facilita mais. Esse aí, então, é o quadrado da soma desenvolvida de forma que eu substituí por um número. Agora, o quadrado da diferença. Quer dizer que eu tenho dois termos desse aí multiplicando. Vou multiplicar também o A vezes A ao quadrado. A vezes menos 3A. Menos 3 vezes A menos 3A. Menos 3 vezes menos 3, mais 3 ao quadrado. Agora, o que significa isso aí? Quer dizer que eu tenho um quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, aqui ficaria o quê? 3 casinhas, com os sinais assim, ao quadrado, menos 2 vezes 3A, 6A, 3 ao quadrado, 9. Então, assim fica o quadrado da diferença, ok? Agora, o produto da soma pela diferença. Vocês lembram que lá ficou só 2 termos? Vamos ver por que ficou 2 termos. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui. A vezes A ao quadrado. A vezes menos 3, menos 3A. 3 vezes A, mais 3A. 3 vezes menos 3, menos 3A ao quadrado. Então, aí, o que nós iremos fazer? Repito A ao quadrado. Vocês viram que eu risquei 3 com 3, menos 3? Se eu devo 3 e paguei 3, eu zerei a conta. E repito o 3 ao quadrado. Eu posso, quando eu observo que é um produto da soma pela diferença, eu posso simplesmente já partir para o resultado final. Quando você conseguir fazer isso, não precisa realizar a conta acima. Então, você já terá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que será 9. Então, mais uma vez, eu te falo que o ideal é que você pratique,
porque automaticamente isso ficará gravado, né, na sua memória e evitará que você faça grandes cálculos. Aí está a aulinha de produtos notáveis, qualquer dúvida, está lá com a sua professora, ok?